Fala, turma! Boa noite, boa noite. Boa noite a todo mundo. Estamos aqui para fazer uma live aqui, uma super live aqui. E vamos esperar então aqui a galera começar a entrar, né? Pra gente falar aqui sobre o nosso assunto, falar aqui sobre a nossa convidada de hoje, né? Vamos ver quem que já tá entrando aí, ó. Já uma maior galera aí, ó. Nilson, Rebeca, Muca Lins, Jader, Jennifer Goulart, Isa já chegou, Ariana Vasconcelos, Cris, e aí galera Lopes, beleza, beleza. Boa noite a todo mundo, boa noite senhoras e senhores. Vamos já começar a nossa live, tá? Dino, Amanda Gomes aí também, né? Fala de onde é que vocês são aí, qual é a cidade de vocês, Costa Magno, Jennifer. Beleza, galera? Então, vamos já iniciar a nossa live aqui, então, com a convidada aqui muito especial, né? A Isabela Selbach. Ela é trader e psicóloga. E nós vamos falar hoje sobre os 5 fatores para o sucesso de um trader. Olha aí, até o pessoal da Califórnia aí tá assistindo, hein? Então, 5 fatores essenciais para o sucesso de um trader, né? A gente sabe que muitas pessoas querem ser traders, querem conseguir êxito nessa profissão, né? Seja em tempo parcial, seja em tempo full time, e às vezes tem desejos aí, e existem algumas dificuldades no meio do caminho. E a gente convidou aqui a Isa para falar sobre isso, né? Então eu vou chamar aqui ela para que a gente comece aqui nossa live, tá? E aí a gente vai começar o nosso bate-papo com a Isa e ela vai falar um pouco melhor sobre isso aí para vocês, tá? Vou chamar aqui Isa. Quem mais está aí? Fagner. As Contabilidade, grande Guga. Isa, boa noite. Boa noite, E aí, tudo jóia? tudo jóia? Deixa eu aumentar um pouquinho meu som aqui. Então, pessoal, estamos aqui então com a Isa, né? Para a gente iniciar o nosso bate-papo, tá? Tá um pouquinho escuro aí agora, ficou um pouco escuro minha tela. Melhorou, Eu não melhorou um sei por que pouco, que a mas câmera tá assim. tá um pouco escuro ainda. Tá ficando Tá escuro, tá bem ficando baixinho o claro. seu som aqui pra mim e não tô conseguindo te escutar direito. Será que é Tá porque ficando tá escuro. juntando? Não, acho que não. Tá no celular mesmo? É, tô pelo celular. É? Não. Vou tentar falar mais alto então. Tá ouvindo? Tô. Beleza. Então, turma, então vamos aqui então pedir para a Isa, né, para ela dar uma boa noite para vocês aí, né, se apresentar, falar um pouco aí sobre a trajetória dela aí como psicóloga, como trader e como é que ela conquistou aí esse espaço aí no mercado financeiro, como é que ela obteve consistência e a gente depois conversar sobre esses 5 elementos essenciais aí, né? Que elementos são esses que a gente precisa saber, né? E que a gente precisa aplicar para ter sucesso aí como trader, tá? Então, Isa, fica aí com a palavra. Fala aí um pouco, pessoal, como é que você, sua trajetória aí, até da psicologia, até a profissão trader, né? E depois a gente Bom, começa aí nosso bate-papo. tá. Bom, gente, eu sou psicóloga, né? Me formei em psicologia, fiz pós-graduação, eu atuei um tempo na área e depois conheci o mundo do trade através do meu marido, do Rafa, né? E, e quando eu conheci o trade, eu estava num período de uma gestação bem difícil, de risco, né? Onde eu tive que parar com os trabalhos acerca da psicologia, porque eu trabalhava na parte hospitalar, né? Então eu tive que parar com o trabalho que eu tinha e vi o trade como uma oportunidade de trabalhar em casa e ter uma rentabilidade muito boa. Eu, graças a Deus, eu tinha dentro de casa uma pessoa para me mostrar os caminhos, para ensinar, né, as coisas para mim. E aí foi quando eu comecei a fazer a minha transição, né, para esse mercado financeiro.
E desde então eu me apaixonei imensamente pela área, eu só atuo com isso hoje em dia, eu não atendo mais paciente, não trabalho assim com a área da psicologia mais. Porém, como é um tema assim muito importante que fez parte da minha vida, e eu acredito que as pessoas têm que saber desse conhecimento todo, né, e das implicações da psicologia para a sua vida como um todo, eu sempre falo, né, gosto de estar falando em lives desses aspectos importantes. Então, por isso estou aqui hoje, né, e faço algumas lives a respeito disso, né? Show de bola. E nada melhor, né, do que quem já colocou isso tudo em prática, né, Isa? Quem já teve toda essa trajetória aí para compartilhar aí com todo mundo, né, que esses 5 elementos assim que você colocou aí como essenciais, né, que você listou, e a gente está aí curioso já para saber, né? Eu vejo assim que às vezes o que eu costumo dizer para as pessoas é que o mercado financeiro ele reflete exatamente você reflete exatamente os comportamentos que você tem na sua vida cotidiana, né? Só que o mercado financeiro, ele acaba te dando mais rapidamente ou bônus ou ônus, né? Então, dentro disso, a gente queria saber então aí quais são esses 5 elementos, né? O que é que você acha que é essencial realmente para esse sucesso aí dos traders? O que seria Ah, tá o certo. primeiro ponto? Bom, então vamos começar falando do primeiro, né, do primeiro tópico desses fatores que eu acredito ser essenciais aí para o sucesso, né? O primeiro deles é a autorresponsabilidade, né? Dentro da linha da psicologia que eu trabalho, que eu gosto muito, ela preza a autorresponsabilidade como o fator principal, né, do processo de terapia. E o que é a autorresponsabilidade, né? Basicamente, é a pessoa Tá um pouco, se responsabilizar tá pelas só, situações na vida dela, né? Se você não tá se só um pouquinho responsabiliza, escuro, Isa. você... Oi? Tá um pouquinho escuro a imagem. Então, o som seu tá tão pequeno e eu não sei por que a minha imagem Tá, tá ficando escura. Porque tá com luz aqui, eu não sei por que tá assim. tá ficando Que um pouco estranho. escuro. É, pronto, melhorou. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Bom, então, se você não tem uma autorresponsabilidade na sua vida, você acaba passando para o outro a responsabilidade e o controle da sua vida, né? Então, você não consegue ter um controle porque você está sempre designando tudo para o outro, né? Os problemas são sempre culpa do outro, né? E nunca é sua a responsabilidade de você mudar uma situação, né? Então, como que a gente tem sucesso sendo que nem controle da própria vida e nem responsável por ela você é? Então, assim, isso é algo que a gente vê muito na caminhada do mercado financeiro. As pessoas sempre culpabilizando outras coisas. Por exemplo, culpabilizando um curso. Às vezes fazem um curso, culpabilizam um curso que não é um curso bom, não culpabilizam um aprendizado que tiveram, culpabilizam plataforma, culpabilizam corretora, né? Mas qual que é a sua responsabilidade nisso tudo que você está vivendo, né? A partir dessa autorresponsabilidade, você tem que se perguntar: o que eu preciso fazer para mudar as condições que você está vivendo nesse momento, né? Quando você compreende o que uma situação de vida ela quer te ensinar, o que você tem para aprender com tudo que está acontecendo na sua vida, você pode conscientemente, com muito maior entendimento, tomar melhores decisões na sua vida. E isso está intrinsecamente ligado no seu sucesso. Porque quanto mais consciente, quanto mais foco você tem, é muito assim melhor a sua caminhada frente ao sucesso, né? Então, ao invés de você ficar se perguntando por que isso acontece comigo, o que eu fiz de errado, começa a mudar um pouco a sua mente para se questionar o que essa situação que eu estou vivendo está me proporcionando ou pode me proporcionar de aprendizado, né? Eu estou repetindo algum padrão? O que eu estou resistindo em enxergar, em mudar e em aprender, que essas situações elas insistem em ficar voltando na minha vida para me mostrar alguma coisa que eu tenho que aprender, né? E o que eu preciso fazer para aprender a superar isso?
até nas relações hoje em dia, né? Relações assim, casamento, amizade, enfim, relações como um todo, a gente vê muito a necessidade da autorresponsabilidade, porque a gente sempre vê as pessoas culpando as outras, né? Ah, por causa de que a pessoa fez isso, aconteceu isso, por causa do outro, a gente sempre tem essa tendência de jogar as coisas para o outro. E as pessoas nunca se perguntam algo que elas deveriam se questionar sempre, que é o que de mim que está afetando o comportamento do outro? O que eu estou fazendo, né? Que comportamentos que eu estou tendo que podem estar fazendo uma pessoa agir de tal forma? Então, a autorresponsabilidade, ela é fundamental aí no seu processo todo de vida, né? Tanto nas suas relações pessoais quanto na sua relação como trabalho, porque a pessoa que não tem autorresponsabilidade é uma pessoa que se procrastina, né? E a procrastinação a gente sabe que não leva uma pessoa ao sucesso, né? Então, esse é o primeiro tópico que eu acho muito importante da autorresponsabilidade, né? A gente poderia dizer que sem esse primeiro aí, nada mais que vem depois acontece, né? Porque se a pessoa não é autorresponsável, ela começa a colocar a culpa nos outros, ela nunca vai entrar num processo evolutivo. Porque é mais fácil ela trocar ali, às vezes, o parceiro, se for um relacionamento, às vezes trocar o curso, se for um curso, às vezes trocar o emprego, mas o problema vai acompanhar essa pessoa a vida toda, né? Se ela continuar, como você falou, ali repetindo os padrões, né? Então, Sim. ficar na zona de conforto, colocar a culpa no outro, é muito fácil, é muito fácil. E aí, mais na frente, a situação se repete e você não sabe por quê. E nem você nem se pergunta por quê, muitas vezes, né? Então, esse item aí, esse primeiro passo, sem esse primeiro passo, eu acredito que os outros não acontecem, né? Sem o primeiro, os outros não acontecem. A primeira coisa é você Sim. ser responsável pelos seus resultados, você saber o que é que você quer e você saber que você colhe o que você está plantando, né? Se você não se dedica, se você não estuda, se você não busca identificar onde é que você precisa melhorar, você acaba não melhorando mesmo. Então, esse aí realmente é um passo fundamental, né? E teria outros passos? Quais seriam os outros passos? Bom, o segundo tópico muito importante é o autoconhecimento, né? Você pode ter até um certo autoconhecimento na sua vida, mas não ter a autorresponsabilidade, que a gente falou que é o você agir na vida e se colocar como autor e responsável das coisas que estão acontecendo. Mas o autoconhecimento, ele é algo essencial, porque antes da gente agir na vida, a gente precisa se conhecer. Então, fazendo um trabalho de autoconhecimento, você consegue perceber todas as crenças que gerem o seu ser, né? Quais delas são limitantes, você consegue perceber o que deixa você ansioso, quais são os sentimentos que você tem, mais dificuldade de lidar. E as pessoas, elas não querem gastar esse tempo para descobrir a si mesma, né? Porque não é algo que é feito do dia para a noite, né? Você tem que reparar em todo o seu funcionamento de vida para ter esse autoconhecimento. Mas os maiores limitadores do sucesso, que impedem o sucesso das pessoas, estão dentro das suas crenças limitantes de vida, né? Eu já falei bastante disso das crenças em outras lives, né? Quem acompanha as lives que eu faço, eu falo muito sobre isso, porque as crenças, elas são algo de grande poder e elas criam padrões de comportamento até a nível inconsciente, né? Quando dentro de você uma parte que vem de uma crença inconsciente, ela vê algo negativo dentro de ter sucesso, dentro de ter dinheiro, essa parte, ela te sabota em tudo que você vai fazer. Porque uma parte sua não quer sofrer as consequências negativas do que é ter sucesso. Ah, Isa, eu não entendi o que você está falando. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a gente tem milhares de crenças estabelecidas na vida, né? Por exemplo, se você interioriza uma crença assim de que pessoas que ganham muito dinheiro se tornam superficiais, umas pessoas ruins que não ajudam ninguém, porque a gente vê isso. Tem crenças ligadas no dinheiro de que pessoas falam, ai, quem ganha dinheiro é mesquinho, quem ganha dinheiro se torna uma pessoa, sei lá, uma pessoa ruim, que não dá mais atenção para os outros. Então, existe esse tipo de crença na Dinheiro sociedade. não Então, traz felicidade, né? Dinheiro não traz felicidade.
esse tipo de Sim, coisa, né? exatamente. Esse tipo de crença, quando você estabelece, por exemplo, essa crença que eu falei, do pessoas que ganham muito dinheiro se tornam superficiais, se você tem essa crença instalada, você não vai querer ganhar muito dinheiro, porque você não vai querer se tornar superficial. Você não vai querer se tornar uma pessoa ruim. Só que isso acontece a nível inconsciente. Muitas vezes você não traz isso a nível de consciência. Entendeu? Por exemplo, eu estou fazendo isso porque eu tenho uma crença que me traz isso. Isso acontece tudo a nível inconsciente. Então, você tem que trazer essas crenças, né, para a sua consciência. O trabalho do autoconhecimento é você conhecer todas as crenças e padrões que você estabeleceu para você tornar eles conscientes, poder reformular isso e não ter implicações disso no sucesso, nas coisas que você vai fazer, né? Quando você está sentado na frente da tela do computador para operar, você está lidando com milhões de estímulos inconscientes. Né? Você tem padrões que se repetem ali nos seus comportamentos. Tanto é que muitos traders fazem coisas que nem sabem porque fizeram essas coisas. Né? Eles, sei lá, por exemplo, aguentam loss gigantescos que não estão dentro da sua estratégia, encurtam gain, né? Aumentam lotes, e tudo isso em momento de cargas de ansiedade elevadíssimas que ocorrem devido a todos esses estímulos inconscientes que eles acabam emergindo na hora que você está lidando ali com o fato de ganhar dinheiro, de ter sucesso, de aceitar uma perda, né? Então, isso tudo emerge e você precisa ter esse autoconhecimento de saber da sua vida. Por exemplo, uma pessoa que na vida ela é rígida, com opiniões alheias, né? Uma pessoa soberba, uma pessoa que tem dificuldade em aceitar opiniões de terceiro, é uma pessoa que muito provavelmente vai perder muito dinheiro no mercado. Por quê? Porque ela não vai aceitar uma perda, porque ela não admite estar errada, né? Então, veja assim, como você, como pessoa, vai determinar os seus próprios caminhos de sucesso, porque quem nós somos como pessoa vai interferir em toda a sua vida, no seu relacionamento, no seu trabalho. Então, quanto mais autoconhecimento, né, quanto mais autorresponsabilidade, maior é a sua chance de obter sucesso, porque você vai entender as suas falhas como pessoa na vida, como um todo. E aí você não vai deixar isso transpassar para o seu trabalho, não vai deixar transpassar para as operações, entendeu? E um dos maiores impedidores do sucesso também é a culpa. Né? Pessoas que são regadas na culpa devido aí a diversos fatores que a gente vive, né? Familiares, enfim, pessoais, tem pessoas que são muito regadas na culpa, né? E essa culpa, ela facilmente te coloca num lugar de vítima, num lugar de pessoa que não age na vida. E também vai tirar de você a ideia do merecimento. Né? E no mercado, quem entra e não se sente merecedor, dificilmente a pessoa vai conseguir ter sucesso, porque um dos fatores importantes também que está dentro do autoconhecimento é você ser merecedor, você se sentir merecedor do que você está fazendo. Né? Então, a culpa ela pode ser uma coisa que sabota tudo isso. Né? Então, as pessoas elas têm que, dentro do autoconhecimento, aceitar a sua humanidade, as suas imperfeições. E uma forma interessante de você olhar a sua postura no mundo é você olhando através das suas atitudes com o outro, né? Porque o que a gente exige do outro, a gente exige de nós mesmos. Então, a gente tem que estar nesse constante autoconhecimento para a gente identificar todas as nossas crenças e quais delas podem estar limitando a nossa vida, as nossas ações e principalmente dentro do trade, porque que nem a gente falou, você como pessoa na sua vida vai afetar todas as áreas dela e o trabalho é uma delas. Então, você como pessoa pode te sabotar na sua área de trabalho, né? Só para deixar claro um pouco, Isa, qual é a diferença entre que você vê entre autorresponsabilidade e culpa, né? Porque a gente falou que a autorresponsabilidade é necessária, mas que a culpa, o sentimento de culpa, às vezes pode atrapalhar o merecimento. Algumas pessoas às vezes confundem, né? Qual a diferença entre autorresponsabilidade e culpa?
Não, são duas coisas completamente diferentes, porque a culpa é um sentimento, né? A culpa é um dos sentimentos que você tem. A autorresponsabilidade é você, por exemplo, assumir uma culpa. Você, ao invés de ser culpado, de se sentir culpado, você assumir as rédeas da sua vida. A autorresponsabilidade é uma coisa muito maior, que abrange todos os sentimentos e como você lida com eles. Porque ao invés de você estar sempre culpando, né, alguém ou alguma coisa, ou a si mesmo, você começar a compreender isso de forma mais leve, entender que as relações nem sempre são perfeitas, né? Então, são duas coisas diferentes. A culpa é um sentimento bloqueador e a autorresponsabilidade não sei nem a palavra, se é um estilo de vida que as pessoas devem adotar, né? De ser autorresponsável por si, por todas as situações e por todos os sentimentos que ela tem, né? É. Então, essa culpa, às vezes eu vejo que vem muito de cobranças que você tem na infância, né? Tipo, a sua mãe não deixa você ir para uma festa, não deixa você ganhar um brinquedo, porque você não está merecendo, né? Você tem sempre que fazer mais, tem sempre que fazer mais. Então, essas pessoas se sentem muito culpadas e elas querem fazer muito para poder se achar merecedoras, né? E nunca elas se acham merecedoras. Sim, Então, realmente, tem tudo a ver isso aí. Tem muita gente que passa por essa situação e às vezes não sabe nem de onde vem isso, né? sim. E isso impede completamente que a pessoa tenha mais prosperidade na vida, que ela avance na vida, porque ela nunca acha que merece. Eu vejo muito aqueles traders que eles ganham no dia, perdem no outro, ou então ganham pela manhã, perdem à tarde, né? Então, talvez isso seja um exemplo de pessoas que não se acham merecedoras, né? Ela não Sim. consegue ver ali a conta positiva que ela já quer tratar de devolver para o mercado, né? Porque inconscientemente ela acha que não merece aquilo ali, né? Sim, também. É uma das situações que pode acontecer, é isso. Outras situações também que podem acontecer, é a pessoa que ela tem o ego muito inflado, a pessoa que é soberba demais, então ela acredita que ela pode sempre mais, né? Então é aquela pessoa que não consegue parar o dia, né, numa quantidade suficiente, porque ela fala, não, eu posso mais. Eu não vou aceitar essa perda aqui porque eu não estou errado. Então veja que todo tipo de coisa que é em excesso, tanto a pessoa que é uma pessoa que não tem autorresponsabilidade na vida, é uma pessoa que se sente sempre culpada com o mundo, é uma pessoa muito frágil, tanto quanto a pessoa que se sente inflada demais, tudo isso vai prejudicar. Então a gente tem que buscar um equilíbrio nas nossas relações, em nós como pessoa, e levar as coisas de forma mais leve, né? Para a gente conseguir excluir essas questões que sabotam a gente, né? Show de bola. Então, recapitulando aqui, então o primeiro fator é a autorresponsabilidade e o segundo fator é o autoconhecimento, é isso? Isso, exato. E qual seria então o terceiro fator? O que que seria essencial para um trader de sucesso? O terceiro fator para mim, que é o que eu acredito ser, né, principal também aí para o sucesso, é a confiança, né? A confiança, quanto mais confiante você tá no que você está fazendo, melhor são seus resultados. Mais especificamente dentro do trade, né, a confiança é algo que deve existir, porque aquela pessoa que não confia de verdade no que está fazendo, né, na hora das operações, ela facilmente vai sair da estratégia. Ela não consegue respeitar uma estratégia que ela aprendeu, não entra em operações, enfim. A pessoa ela não respeita o setup como deve ser executado. Então, assim, as pessoas têm que vestir a camisa verdadeiramente daquilo que elas escolheram para operar, da técnica, do setup que elas escolheram. Então, uma forma de você estabelecer mais confiança dentro do mercado é treinando, iniciando primeiramente as operações em conta demonstrativa, né, por um período de alguns meses, até você sentir que essa técnica funciona, porque eu vejo assim, muitas pessoas às vezes estão fazendo um curso, estão aprendendo ainda, estão lá no curso e estão querendo operar em conta real. Né? Então as pessoas não treinam primeiro, as pessoas não se dão a oportunidade de se entregar à técnica, de compreender ela, de testar, né? E outra forma que eu considero assim a mais eficaz é você realizando o backtest da sua estratégia, né? Porque você vê resultados de um período longo para trás e aí você consegue ver a nível racional, né? A olho nu, como a gente diz, se aquilo funciona, né? Então é muito importante quando você escolhe uma estratégia,
você estudar ela para trás, olhar lá, puxar o gráfico para trás, simular as entradas de acordo com a sua técnica. Nossa, eu entraria aqui, sairia aqui, faria tantos pontos por dia, tem um loss de tanto, um ganho de tanto, e você faz essa conta, né, de quanto você fecharia nos meses. Então você tem um estudo para trás para se sentir confiante no que você vai fazer para frente. Né? Então, isso eu acredito que seja o essencial, você fazer backtest da sua estratégia. E segundo, você, antes de ir direto para uma conta real, você treinar em conta demonstrativa, né? Para você treinar aquilo e a sua mente trabalhar a favor daquilo, né? Para na hora de realmente executar, você estar mais confiante na estratégia, porque você sabe que ela funciona, você viu para trás que ela funciona, né? Então, é muito melhor. Isso aí, principalmente para quem está iniciando, né? Para quem está ainda estabelecendo uma estratégia, tudo mais. E aquelas pessoas que já têm uma estratégia e que por algum momento, por algum motivo, elas tiveram loss, né? Elas tiveram uma sequência de loss, ou elas tiveram um loss grande. Como é que essas pessoas podem recuperar essa confiança? Qual seria a forma para fazer isso? Primeiro, eu acredito que a pessoa tem que entender por que ela levou aquele loss, né? Tá dentro da estratégia? Não tá dentro da estratégia? Se a pessoa tomou aquele loss porque ela saiu da estratégia, então ela tem que repensar se eu tô realmente confiante no que eu tô fazendo, porque tem pessoas que já têm uma técnica, já tá há um tempo, mas nunca foi estudar direito a técnica, né? Então, eu tenho consciência do que eu tô fazendo? Eu tenho consciência de mim, das minhas atitudes, daquilo que a gente falou, das crenças. Será que eu tenho alguma crença que está me atrapalhando, né, dentro do meu operacional? Então, tudo isso a pessoa tem que sempre estar nesse autoconhecimento para se sentir mais tranquila e saber aonde ela errou e aonde ela tem que mudar para não passar mais por aquilo, né? E às vezes até dá um passo atrás, né? Porque tem gente que leva loss e acaba querendo aumentar a mão para recuperar e acaba perdendo mais, né? Então, tem que, às vezes, reconhecer que não está no momento bom, dar alguns passinhos atrás aí para conseguir voltar, né? O Carlos Augusto aqui está falando que, às vezes, isso é autossabotagem. As Sim, pessoas que que é o que a gente acabam... fala. É o que a gente estava falando, que as suas crenças, elas te sabotam, né? Então, é uma autossabotagem que você faz, de acordo com crenças que você tem, né? Então, por exemplo, às vezes você não quer aceitar uma perda por conta de questões de crenças que você tem e de coisas que estão formuladas dentro de você. Então, é uma pessoa que vai tomar um loss e não vai conseguir parar. Ela não vai conseguir parar, ela vai querer ficar porque ela não aceita que ela vai ter um dia de perda ali. Então tem que entender por que eu não aceito perder. O que está acontecendo que eu não aceito perder? O que tem dentro de mim que faz com que eu queira ganhar sempre? Né? Então, isso às vezes a gente tem um monte de crenças e padrões da pessoa, às vezes ela se sente uma pessoa rejeitada, uma pessoa que precisa usar o mercado como forma de reconhecimento, então ela não aceita perder ali. Porque ali para ela é uma forma que ela encontrou de reconhecimento. Então, ela perder significa ela dar descrédito para ela. Então, tudo isso você tem que entender. Que relação que você está estabelecendo com o mercado, que partes de você que você está deixando se sabotar ali dentro, né? Show de bola, show de bola. Então a gente falou aqui de três fatores, né? Que seria a autorresponsabilidade, o autoconhecimento e a confiança. E o quarto fator, qual seria o quarto fator essencial aí para se estabelecer como trader de sucesso? Bom, o quarto fator para mim é o gerenciamento de risco, né? Dentro do sucesso, eu sempre falo para as pessoas que 80% é emocional, que é daquelas questões que a gente falou, né? Da autorresponsabilidade, do autoconhecimento, da confiança, que de certa forma está dentro do seu autoconhecimento, né? E 10% é gerenciamento de risco e 10% técnica. Então, não posso deixar de falar aqui, né, que o gerenciamento de risco é essencial para você ter sucesso, né? E esse gerenciamento de risco, ele tem que estar acoplado com o seu financeiro, com a sua técnica, né? Você tem que estabelecer uma meta de perda ou uma meta de ganho diário, mensal, né, que te coloque dentro de uma disciplina,
né? De uma disciplina maior, onde você consiga orientar o seu trabalho. Quando você trabalha sem metas, né? A pessoa, ela não tem um objetivo para atingir, né? Perceba, quando você está operando e não tem uma meta para seguir, você não tem um objetivo, você não tem um norte, né? Para você se manter. Então, facilmente a pessoa pode cair, porque ela não tem aonde chegar. Então, eu acho que é um alerta, entendeu? A pessoa que está operando sem alguma meta, seja ela mensal. Tem gente que não trabalha com meta diária, tem gente que trabalha com meta mensal, mas é muito importante você estabelecer um objetivo, você ter um objetivo, entendeu? Então, o gerenciamento de risco é fundamental para você gerenciar o seu capital, você saber o quanto você pode perder, o quanto você deveria ganhar para suportar as perdas que você vai ter, né, dentro do operacional, porque sempre vão ter perdas, a gente não tem 100% de ganho, então você tem que estabelecer todo esse gerenciamento, que é muito importante, que muitas pessoas deixam para trás, as pessoas não fazem planilhas, não fazem um planejamento financeiro do que você está fazendo ali. Muitas vezes elas só entram na ânsia de operar, de fazer dinheiro, e não tem um gerenciamento por trás do quanto ela precisa ganhar, do quanto ela pode perder. Então, isso é um fator essencial para você ter sucesso nas suas operações e no final do mês, né? Falando disso aí, Isa, eu vejo às vezes muita gente preocupada com o índice de acerto das operações, né? Às vezes está preocupado com o índice de acerto das operações e não está nem aí para o gerenciamento de risco. Então, por exemplo, a pessoa tem um índice de acerto muito alto porque ela usa ali um alvo de 100 pontos. Então, ela faz 100 pontos no índice, ela já sai, faz 50 pontos, já sai. Então, ela acerta muito, porque a quantidade de pontos que ela está buscando é muito pequena. Mas, em contrapartida, como ela não gerencia, não tem uma gestão de risco, quando leva um loss é de 200, 300 pontos, né? E aí acaba devolvendo todos aqueles gains que teve anteriormente. Então, na sua opinião, qual é importante, se tivesse que escolher mais o índice de acerto ou o gerenciamento de risco, né? Logicamente, se tiver os dois, seria a melhor situação, né? Mas se o trader tiver que escolher entre a gestão de risco e o índice de acerto. Eu conheço muitas pessoas que têm um índice de assertibilidade, inclusive eu mesma, né? Eu tenho um índice de assertibilidade baixo, porém, eu tenho ganhos, porém, no meu gerenciamento de risco, não importa que eu tenha um índice de assertibilidade baixo, porque as minhas perdas, elas são menores do que o meu ganho. Então, eu posso lá perder 6 vezes e ganhar uma, mas no final tá ganhando. Porque, sei lá, eu ponho um stop pequeno e as minhas operações alvo longo. Então, o seu índice de assertibilidade não está ligado no fato de você ter sucesso, você ter dinheiro no final ou não. O que vai trazer isso é o gerenciamento de risco. Porque você também pode ter um índice de assertibilidade grande, porém usar stops gigantescos e quebrar a sua conta. Né? Por exemplo, você põe lá, eu acerto sempre, sei lá, eu tô acertando mais do que perdendo, porém, quando eu tô perdendo muito. Então, você pode ganhar mais, perder menos, mas perder mais. Não sei se eu tô conseguindo me expressar. Por exemplo, assim, você faz um ganho, você ganha lá 5 vezes, você ganha 5 vezes 100 pontos. Porém, você usou um stop de 800. Estou sendo radicalista aqui. Ou, sei lá, você ganhou 5 vezes 50 pontos. Você teve 5 operações com 50 pontos, porém, o seu stop é de 500 pontos por operação. Vai bater as contas? Não vai bater as contas. Então, você pode ter uma assertibilidade grande e não adiantar em nada no seu financeiro no final. Então, o que vai importar de verdade é você ter um gerenciamento de risco. De quanto você tem que ganhar, de quanto você pode perder para você sair vitorioso no final, né? Eu acho que é o que mantém a pessoa no mercado, é o gerenciamento de risco, né? Acho que isso aí que consegue manter você. Porque se você tiver um índice de acerto muito ruim, mas você tem um risco-retorno favorável, um trade que você acerta já consegue superar todos os seus losses e aí você consegue manter ali. Sim, para você ver, o meu índice de assertibilidade, ele varia de 50% a 60%. Assim, a minha média mensal é isso, 50% a 60%. Mas no final... Você busca nas operações, você busca que risco-retorno nas operações, normalmente?
Não entendi, Wagner. Desculpa, você tá baixo o áudio. A relação de risco-retorno que você busca normalmente nas operações, você recomenda 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5? Quanto de loss você Geralmente, aceita para alguém? os meus alvos são sempre mais longos do que o meu stop, né? Os meus alvos são muito grandes, então para mim compensa. Eu acerto menos, porém quando eu acerto eu faço gains de grande quantidade de pontos, né? Então para mim ter 50 a 60% de acerto é uma coisa que dá certo, porque eu busco alvos maiores do que o que eu tô arriscando, né? Show de bola. Alguém perguntou aqui sobre o medo. Deixa eu ver quem foi que perguntou sobre o medo. Se o medo está mais ligado à falta de conhecimento ou às próprias crenças limitantes da pessoa. A pessoa tem que identificar, né? Isso é uma coisa que está dentro do autoconhecimento, porque você tem que parar para pensar. Eu tô com medo de executar uma operação porque eu não tô bem certa do que eu tô fazendo, porque eu acredito que isso ocorre com a maioria das pessoas, tá? Mas assim, cada pessoa é uma pessoa, a pessoa pode estar com crenças que estejam limitando ela, mas muito provavelmente a pessoa não deve estar confiante na técnica, né? Então é isso que você tem que parar para pensar. Eu tô com medo por quê? Eu tô confiante no que eu tô fazendo? Eu tenho estudos da minha estratégia? Eu já estudei a minha estratégia? Eu tô confiante no que eu tô fazendo ou não? Se você tiver confiante, se você tiver feito estudos, então pode ser que você esteja com alguma crença que esteja te limitando na hora das suas operações. Então você tem que fazer esse trabalho de autoconhecimento justamente para identificar qual está sendo o seu problema. É um problema de técnica? É um problema de perfil operacional? É um problema de crenças? Né? Então, tudo isso não é um terceiro que vai falar isso para você, é você mesma que vai buscar e responder isso. Logicamente que a gente tem a ajuda de terapia, né? Eu mesma faço terapia com uma psicóloga maravilhosa em São Paulo, ela me ajudou muito. A gente pode ter pessoas profissionais que ajudam a gente a descobrir mais rápido. Porém, ela só vai ser uma intermediadora de um conhecimento que está dentro de mim e que eu vou compreender isso através das conversas com ela, né? Então, é uma coisa que você tem que parar para refletir. Show de bola. E então esse é o quarto passo que a gente falou, Isso. né? É o quarto ou o terceiro? Agora Esse foi o quarto, agora é o perdi. último, né? Agora é o quinto. É o quinto passo. Você falou de Isso. gerenciamento de risco. Assim, a técnica. Vamos falar um pouco de técnica, né? Isso, O que que você... o quinto tópico é técnica, né? É técnica. Tá falando um pouquinho sobre técnica. Algumas pessoas aí buscam se identificar com uma técnica, se é gráfico, se é fluxo, se é indicadores, né? O que é que você... Qual é a sua visão sobre a técnica que a pessoa tem que usar? Você recomenda alguma técnica? Ou cada um vai buscar o que Bom, mais se a adequa? técnica, né? A técnica é um tópico para o sucesso, né? Dos 5 que a gente estava falando, a técnica é o quinto. Então, para você ter sucesso, você tem que ter uma linha de raciocínio, você tem que ter um plano para seguir, né? E a técnica, ao meu ver, ela tem que estar alinhada no seu perfil. As pessoas, elas precisam se atentar se o perfil delas está de acordo com a técnica que ela está executando, né? Tem pessoas que não têm perfil, por exemplo, para aguardar muito tempo uma operação, né? Para ficar lá numa operação longa de tempo, né? E aí, quando a pessoa se obriga a fazer uma coisa que não está dentro do perfil dela, isso acaba gerando extrema ansiedade e a pessoa sai do plano, porque ela não está numa técnica alinhada ao perfil, né? Outra questão acerca da técnica e que impede o sucesso das pessoas é ficar pulando de galho em galho, né? Que é o que eu mais vejo dentro do mercado. Né? Assim como as pessoas não têm paciência e não dedicam tempo para o autoconhecimento, porque a maioria das pessoas acha que isso não tem nada a ver, né? As pessoas pensam, nossa, autoconhecimento, autorresponsabilidade, as pessoas não têm noção do quanto que isso é fundamental e do quanto que isso pode atrapalhar todo o seu sucesso
né? Então as pessoas também não têm essa paciência quando elas entram em contato com uma técnica, né? Elas nem aprendem direito, não passam nem um mês executando a estratégia corretamente, estudando e já querem passar para outros estudos, né? Então, assim, o que vai te levar mais próximo ao sucesso é você saber exatamente o que você está fazendo, você focar numa estratégia só, saber tudo dela primeiro, você testar, você saber tudo daquilo que você está aprendendo, para você poder ver se vale a pena ou não, né? É você sentar, montar um planejamento e executar ele com clareza e foco, né? E ter certeza daquilo. Então, para isso, você tem que definir uma técnica e ficar nela. Não adianta você ficar pulando de galho em galho. E a gente vê que tem assim, realmente eu posso afirmar com muita clareza que existem muitas coisas que funcionam dentro do mercado, porém as pessoas não executam como devem executar. Então você vai lá, você aprende a técnica de uma pessoa, olha, você tem que comprar aqui, vender aqui, analisar isso, analisar aquilo, isso vai dar certo, beleza? Aí as pessoas vão lá fazer e fazem tudo ao contrário. E aí depois falam, isso não funciona, aquilo não funcionou para mim, mas você parou, você executou exatamente o que você aprendeu? Não, porque as pessoas ficam numa ânsia de uma busca de uma coisa perfeita que não existe. A coisa perfeita você vai montar, você vai testar. Né? As pessoas já querem que um negócio caia sobre elas e que elas tenham 100% de confiança, 100% de certeza, mas isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso vai acontecer conforme você for testando aquela técnica, você for vendo que aquilo funciona, entendeu? É verdade. E acho que muitas pessoas nem têm diário de trade, né? Porque no diário de trade, você registrando ali que você fez de besteira, por exemplo, você vai conseguir identificar. E aí, como as pessoas não fazem isso, é mais fácil dizer que a técnica não funciona, faz outro curso, e passa anos e anos ali sem conseguir a consistência no mercado, né? Então, uma recomendação boa também para a turma aí seria ter um diário de trade e olhar ali, ó, dos trades que eu fiz, principalmente dos loss que eu tive, né? O que foi que eu fiz de errado, onde foi que eu errei. Eu segui a técnica ou não segui a técnica? Assim, o que eu vejo que a maioria das pessoas, quando tem esses loss, elas não seguiram a técnica, elas tiveram um momento de indisciplina, né, de ansiedade, ou por algum motivo elas não executaram ali o método e acabaram tendo loss, né? Então esse também tem que vir a consciência. Volta para aquele primeiro tópico aí da autorresponsabilidade, né? Sim. O Muniz está fazendo uma pergunta aqui. O que fazer? Uma dica para pessoas que quebraram a conta e fica com o psicológico abalado e não consegue mais operar. Qual a dica que você daria para a pessoa que quebrou a conta e que está psicologicamente abalada? A primeira dica é a pessoa entender por que ela quebrou a conta. Quando uma pessoa quebra uma conta, ela tem que parar e pensar, por que eu fiz isso? O que estava acontecendo dentro de mim que me fez quebrar uma conta? Que sentimentos que estavam dentro de mim que fizeram eu quebrar essa conta? Porque se você não tem essa autorresponsabilidade de saber por que isso aconteceu, o que tem dentro de mim que está me sabotando, você vai repetir esse padrão, você vai quebrar a conta de novo e de novo e de novo. Então você tem que parar e analisar. Eu tenho uma técnica, eu tenho ela bem definida, eu tenho ela estudada, eu sei o que eu quero, eu tenho um norte para seguir, eu tenho uma meta. O que passa dentro de mim? Eu tô com um bom emocional? Você vai ter que se realinhar. Porque você quebrou tudo, né? Você vai ter que começar do zero. E para começar do zero, você vai ter que ter todos esses questionamentos. Você vai ter que estabelecer a técnica novamente, ver se você estava seguindo ela, se não estava, né? Como que estava a sua cabeça. Você vai ter que fazer esse trabalho todo que a gente falou aqui na live, de autoconhecimento, você vai ter que fazer ele. E você vai ter que ter a sua autorresponsabilidade de agir com aquilo para você ter melhores resultados, né? E conseguir entender por que você fez aquilo. Verdade. É só aplicar os 5 fatores aí, os 5 passos essenciais, né? Que você vai descobrir, né? Uhum. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta, Isa, para traders que já têm consistência e em determinado momento a gente começa a entender as coisas, começa a ter consistência, né? Primeiro, normalmente, começa perdendo,
depois fica ali no 0 a 0 e depois começa a ter ganhos, né? Terminar o mês ganhando. E perguntar para você se você teve esse momento da virada da chave, né? Que momento foi esse? O que que foi o teu grande insight ali que fez a diferença para você, né? Como é que foi essa virada da chave de você para começar a ser uma trader consistente? Bom, eu acredito assim que eu tive muita sorte da minha formação, né? De ser psicóloga, porque eu acho que isso assim, eu não sei nem medir em proporção, mas isso me ajudou muito. O autoconhecimento, a disciplina, né? O foco, que tudo isso vem de todo esse processo que a gente estava falando. Então, isso já foi mais de meio caminho andado, porque eu nunca quebrei uma conta. Eu já tive perdas, sim, mas eu nunca passei por isso porque eu sempre tô refletindo, eu tô sempre prestando atenção. Eu tenho um caderninho que eu escrevo as minhas crenças, né? Procuro colocar. As crenças nada mais são do que ideias, pensamentos que você tem, por exemplo. Ah, é. Por exemplo, tem uma, não que essa seja uma crença minha, tá? Mas a gente vê muito isso na sociedade. Eu preciso ser magro para ser aceito. Isso é uma crença, né? Então a Uhum. sua cabeça ela é formada de diversas opiniões que você compra, né? Quando uma pessoa fala uma coisa para você, você compra aquilo e estabelece como verdades. Então as suas crenças são verdades. Então eu sempre colocava num caderninho, né? E sempre fazendo o trabalho com a minha terapeuta. Isso me evitou demais cair nessas armadilhas de autossabotagem. E como eu já tive, né, que todo mundo sabe, o Rafa para me orientar, o caminho foi mais fácil também, né? Então, eu acho que a minha virada de chave começou desde sempre, né? Porque sempre tive, eu sempre dei, na verdade, essa importância ao autoconhecimento, à autorresponsabilidade. Então, a minha virada de chaves já estava em mim ali com isso, né? E aí, logicamente, que no primeiro mês eu não saía do zero, né? Porque eu estava me adaptando à técnica. Então, mesmo você tendo todo esse autoconhecimento, você tem perdas também. Eu fiquei uns 3 meses sem conseguir lucrar do mercado, porque eu finalizava o mês no zero, porque eu ainda estava me adaptando, né? De como operar. E de ver meu perfil, porque você tem esse tempo também desse processo, de ver o seu perfil, qual é meu perfil, que tipo operacional. Então, você vai dar uma sambada aí no começo mesmo, até você se encontrar totalmente, né? Então, o meu processo foi mais ou menos assim, graças a Deus foi leve, né? Mas não foi isento dessas coisas que a gente passa no mercado, desses loss, da gente se encontrar. Fiquei perdida por muito tempo, porque quem me conhece sabe que eu não opero só a técnica do Rafa, né? Eu tô sempre aprimorando. Então, assim, até eu ter esse conhecimento de, poxa, qual técnica que eu vou seguir? De ver um negócio, de ter lá a técnica do Rafa e ver, meu, isso, seguir só isso não tá sendo suficiente para mim. Então, eu penei um pouco nesse começo também, né? Então é importante as pessoas saberem que mesmo você tendo um bom autoconhecimento, mesmo você cuidando muito bem do seu emocional, você tá propenso a passar por isso, de se encontrar dentro do mercado em relação a técnicas, a gerenciamentos, né? É um processo muito pessoal, muito individual, né? Não está pronto ali, ninguém compra na prateleira a consistência, né? Então, realmente, se não passar por tudo isso, você não vai ter esse crescimento, né? Todo mundo tem que passar por isso, né? Tem que crescer com isso, né? Tem uma pergunta aqui interessante também, que algumas pessoas têm bastante consistência, às vezes quando estão operando com poucos contratos, né? Operam com poucos contratos ali e conseguem ter uma consistência. E não conseguem aumentar ali a mão, não conseguem operar com mais contratos, né? Por que que isso acontece? Né? Qual é a dica que você dá para que as pessoas consigam aumentar aí a quantidade de contratos que estão operando? Nossa, Wagner, eu não escutei direito. Você falou do contrato das pessoas. Perdão, você pode repetir a pergunta? Pessoas que têm bastante consistência com poucos contratos. Opera com um contrato, opera com dois contratos,
estão indo muito bem, né? Fazem muitos pontos e tal. E aí, quando começa a aumentar a mão, 10, 20, 30, 50 contratos, já começa a ter resultados não tão bons, né? O que é que você recomenda, que você diz para essas pessoas que não conseguem aumentar a mão e o que elas podem fazer para ter essa confiança? Eu acredito que as pessoas elas devem aumentar contrato mensalmente, né? Porque assim vamos supor, a pessoa que às vezes vai aumentar o número de contratos no meio de um mês, pode ser realmente aquela semana que você vai ser a semana do loss e você aumentou a mão. Então você tem que ficar atento a isso. Quando que eu vou aumentar a minha mão? Então eu aconselho aumentar mensalmente e gradativamente, porque assim você vai criando uma afinidade ali com os números de contrato, vai vendo o dinheiro crescer, a mão aumentar progressivamente. Você aumentar muito drasticamente é como você dar um salto maior do que a sua perna. Né? Então você tem que estabelecer uma consistência também na hora de aumentar a sua mão. Eu sempre falo assim, quando você tem perdão, me Opa, ligaram aqui no celular. Perdão. Quando você voltou. tem quando você tem um objetivo, né, é importante você não estabelecer um objetivo que esteja distante da sua realidade, porque senão você muito facilmente vai cair. Igual dando um exemplo, né? Uma pessoa obesa, vamos supor, pessoa obesa que quer emagrecer. E aí ela já quer começar a fazer uma dieta totalmente radical, uma sequência de exercícios que ela não está acostumada. Essa pessoa ela vai cair no meio, ela vai desistir daquilo. Né? Então você tem que estabelecer objetivos referentes à sua condição atual e aumentar. Muitas pessoas que aumentam lote também estão fazendo isso sem olhar para a sua realidade. Né? Às vezes a pessoa joga lá uma quantidade de contratos que o financeiro dela não consegue abarcar. Qual vai ser o resultado? Muito provavelmente desastre. Então você tem que ter essa consciência de estabelecer as coisas frente à sua realidade, de ter um aumento progressivo nos contratos, né? Por exemplo, você operou um mês com um, no próximo mês você opera com dois, aí no outro mês você opera com três, entendeu? Aí depois do três você já pode aumentar mais uns dois, por exemplo, de três para cinco, né? De cinco, depois aumento para sete, e você tem que ir gradativamente para sua mente ir acompanhando aquilo também. É. O grande erro é que as pessoas já entram querendo ganhar dinheiro, e muito dinheiro, né? E aí pensa mais no financeiro do que propriamente na consistência. E aí começa errado, né? Primeiro tem que aprender a operar para depois colher os resultados, né? Sim. Mais uma pergunta aqui que eu não gosto de fazer também é: quanto tempo, assim, pela sua experiência, você acha que um trader que está iniciando hoje, né? Ah, eu quero ser trader. Eu estou iniciando, vou fazer um treinamento. Quanto tempo, em média, você percebe que as pessoas conseguem chegar nesse nível, né, que você falou hoje aí, de conseguir esses 5 pontos aí e começar a ter uma certa consistência no mercado? Quanto tempo você acha que é viável para que uma pessoa consiga isso em média? Bom, eu acredito que o tempo é uma coisa muito pessoal, né? Uma coisa muito pessoal. Uma pessoa que às vezes demora 3 anos para aprender alguma coisa, às vezes a pessoa aprende um mês. Então, assim, o tempo é uma coisa muito pessoal. A gente não consegue falar. Isso vai depender da própria pessoa, do quanto ela se empenha em seguir todos esses tópicos de autoconhecimento, né, de mudar, porque tem pessoas que têm muita resistência de mudar, né? E aí o processo acaba sendo mais difícil. Tem pessoas que nem sequer querem entrar nesse processo porque acham que isso é uma coisa banal, acham que isso não tem efeitos nenhum. Então vai depender muito da estrutura psíquica da pessoa, se ela é uma pessoa que tem muitas defesas, se é uma pessoa que ela é mais aberta. Então não dá para falar um tempo certo, mas eu acredito que as pessoas que verdadeiramente se empenham em se conhecer, em olhar para os seus comportamentos, para as suas crenças, quanto mais elas se esforçam nesse processo, mais rápido é, né? Mas esse rápido também vai depender de cada um. Do empenho, né, da dedicação de cada um, né? Isso.
eu tô aqui dando uma olhada aqui no tempo. Como a gente tem a limitação aqui do Instagram, né? O Instagram tem limite de tempo para fazer live. E a gente daqui a pouco vai chegar nesse limite. Queria que você deixasse aí, né? Eu li algumas perguntas aqui das pessoas que fizeram aqui. E se você pudesse deixar uma mensagem final aí para as pessoas que querem ser trader, que estão nessa caminhada, né? Uma mensagem final aí dessa live, qual seria? Bom, a mensagem que eu tenho para falar para as pessoas é, gente, vamos se atentar na importância das questões psicológicas, porque muitas pessoas que entram para o mercado financeiro, principalmente as pessoas iniciantes, elas acreditam que o que vai trazer sucesso é uma técnica perfeita, é um setup de ouro, enfim, tudo relacionado a dinheiro, a técnica, mas as pessoas não pensam no quanto as questões psicológicas impactam. Elas só vão perceber isso depois que elas quebram uma conta, depois que elas estão operando e começam a fazer coisas que não deveriam. Então as pessoas só vão perceber isso depois. Então, e mesmo depois que elas percebem isso, elas não agem em relação a isso. Elas não dão importância para essas questões psicológicas, para o autoconhecimento. Então, gente, por favor, vamos se conhecer, né? Vamos ver quais são as crenças que regem o seu interior, quais crenças são limitantes, né? Vamos prestar atenção na nossa percepção de pessoa no mundo, das nossas relações, como o que de nós afeta o outro, o que do outro afeta a gente. Vamos começar a abrir e expandir a nossa mente para a gente poder expandir a nossa performance, né? Top, top. Beleza, então. Então, assim, ó, todo mundo aqui, muita gente já está colocando aqui live top, tema bom demais, né? Quem gostou da live aí, galera, deixa um joinha aí, né, pra gente saber. E aí vamos marcar mais outras lives aí, com temas aí de interesse, tá? Sim, eu quero De falar sobre o vocês. estado de flow. Muitas pessoas estão me perguntando sobre o estado de flow, né? Que é essa questão de você aumentar a sua performance a nível máximo. E eu gostaria de falar sobre isso em outra live também, porque hoje o tempo é curto, né? Mas vamos marcar. Quem tiver interesse do estado de flow também fala pra gente, manda mensagem pro Wagner, pra mim, ó, quero saber desse estado de flow, faz uma live, a gente faz. E legal, fico feliz aí de ter participado aqui. Fantástico. Agradecer também a Isa aí pela disponibilidade, né, pelo tempo aí, para a gente estar conversando aqui. E show de bola, né, pessoal? Agradecer a todos vocês aí, tá? E o próximo tema já tá definido aí, né? Vamos falar sobre o estado de flow, o que que é o estado de flow e qual a importância dele para também o sucesso aí do trader, beleza? Então, um abraço a vocês, todo mundo. Um abraço, Isa, obrigado aí. Um beijo no Rafa aí, Obrigada. ele entrou aqui pela live também, mas só deu um alôzinho, viu? E até a próxima, galera. Um abração para todo mundo. Valeu. Falou. Tchau.